O Metrópole Debate está de volta com mais dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, a nossa telespectadora Meire do Parque Genibaú diz que tem 22 anos de carteira assinada e 46 anos de idade. Ao sair do emprego, continuei pagando o INSS por mais 2 anos. Quanto tempo falta para me aposentar? No caso aí ela tem 26 anos? 22 anos de carteira assinada e 46 anos de idade. Ela pagou mais 2 anos, tem 28 anos de carteira, né? Então ela 24 anos, né? No caso, mais 2 anos. 22 mais 2, 24 anos. Ela teria que ter mais 6 anos ainda para poder se aposentar. Só com 30 anos de contribuição você pode se aposentar independentemente da idade. E nesse caso, com 48 anos de idade... Ela se aposentaria com 52. 50 anos de idade, vale a pena, professor Paulo Bacelar? 52. Luciano, depende muito da pessoa e da renda que a pessoa pagou, né? Se ela vai se aposentar com o valor de salário mínimo, por exemplo, seria vantagem para ela se aposentar logo. Ou então um valor mais alto também, porque ela vai deixar de ganhar se ela não se aposentar, né? Então vai depender muito de cada caso, a gente não tem como dizer se a pessoa se aposenta ou não. A gente tenta um pouco ficar afastado disso, dizer as vantagens e desvantagens e a pessoa pode decidir. O nosso telespectador Feitosa de Fortaleza diz que a esposa trabalha em um hospital há 26 anos no centro cirúrgico, tem 58 anos de idade. Ela pode dar entrada com pedido de aposentadoria por se tratar de um local insalubre, professor? Administrativamente, a aposentadoria especial, que é os 25 anos, com exposição a agentes químico, físico ou biológico, ela se dá na prática com agente biológico, é o caso dela, de trabalhar em um ambiente insalubre, com bactérias e doenças infectuosas. Só dá direito, por exemplo, a pessoa que trabalha no Hospital São José, aqui em Fortaleza, que é o que dá o direito exatamente da doença infectuosa. Então, administrativamente, a lei, ela só permite que a pessoa se aposente, nesse caso de exposição a agentes biológicos, em ambientes de doenças infecto-contagiosas, que aqui em Fortaleza seria o Hospital São José. Então, no caso aí, se ela tiver da entrada administrativamente, pode ser que o benefício dela não será concedido e ela poderá brigar na justiça, porque na justiça já tem um amplo entendimento, né? Já existem jurisprudências aí em outros tribunais no Brasil que dá direito sim a ambientes que trabalham em outras atividades. Como o caso fala também sobre briga na justiça, foi justamente o que fez o Nito de Souza do bairro Álvaro N. Ele disse que a firma onde trabalhava pagava um valor menor para o INSS e ele entrou na justiça para que fosse pago o valor devido. A justiça, segundo ele, deu ganho de causa e os pagamentos foram autorizados. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se irá receber esse valor ou só quando se irá aposentar. Não, ele não irá receber o valor, ele irá aumentar a aposentadoria dele, porque essas contribuições, quando foram pagas no valor correto, eles vão aumentar o seu salário de contribuição, que é o que vai levar em conta na sua média de contribuições quando você for se aposentar. Então essa decisão judicial deve ser levada ao INSS, para que o INSS possa fazer o acerto dos salários e você pode ter uma aposentadoria maior no futuro. José Anísio Barra do Ceará tem 28 anos de contribuição e trabalha em um curtume. Recebe adicional de insalubridade há 25 anos. Agora o INSS quer tirar essa gratificação. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, onde fica o direito adquirido? Olha, no caso aí, se ele já tem no contrato de trabalho dele, que é um acordo trabalhista, por exemplo, é um acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e ele, onde ele tem direito a esse adicional, a mudança na legislação e a mudança no acordo só poderá ser para aquelas pessoas que são contratadas a partir de agora. Se ele já tem esse direito garantido pelo acordo, esse direito não pode ser alterado, a não ser que seja alterado para quem for entrar agora. O Léo Vigílio Ferreira Filho, ele diz que tem 58 anos e trabalha como vigilante armado há 24 anos e 6 meses. Já trabalhou também por 5 anos em área de pré-moldados. E ele pergunta, quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar? Olha, vai depender muito do caso, mas em regra, nesse caso, você só vai ter direito a se aposentar com 35 anos de contribuição, porque essas atividades administrativamente não são reconhecidas como tempo especial. Nesse caso aqui, o Léo Vigílio está somando 29 anos de contribuição e tem que contribuir por mais 6 anos para garantir a aposentadoria. Cristiana Maria Marcolino do Bom Jardim. Ela disse que foi ao INSS e fez um acordo para pagar a Previdência como autônoma e recebeu um carnê para começar a pagar no dia 15, mas até agora não conseguiu fazer esse desembolso. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se pode ainda pagar com esse carnê ou se tem que pegar outro boleto.
Olha, o primeiro pagamento ele tem que ser em dia. Se ele já passou do dia 15 e não pagou ainda o mês de setembro, o mês de julho, de agosto, né? De agosto, então ela deve, se ela vai fazer a primeira contribuição dela, ela deve pagar o mês de setembro, que vence até 15 de outubro. Então ela deixa de pagar esse boleto, faz um novo boleto para o pagamento do mês de setembro, porque a data do mês de agosto já venceu. Então se você for pagar agora agosto, vai ser fora do prazo, não vai ser em dia, então ela não vai ser contado para a sua carência. Então você paga o mês de setembro, que pode pagar até 15 de outubro. Professor Paulo Bacelar, o Francisco Hélio, do Conjunto Esperança, em Fortaleza, conta o seguinte: ele está recebendo pelo INSS desde 2012, e em 2013 foi o ano inteiro. Agora, em 2014, o médico deu alta e ele recorreu ao INSS no dia 10 de junho. Mandaram-me fazer uma perícia, mas quando cheguei lá não era perícia médica, e sim um pedido de recurso. Levei toda a documentação para o médico e recebi a informação que essa documentação está em Brasília. E ele quer saber por que a documentação foi para Brasília, se a alta foi dada por aqui. Porque foi um recurso especial. Esse recurso, quando ele entra com o benefício, esse benefício é indeferido, ele entra com recurso, inicialmente essa decisão ela é decidida aqui na Junta de Recurso em Fortaleza, ou pode ser uma Junta de Recurso em outro estado que tenha vagas mais próximas para que o colegiado julgue esse caso. Julgando esse caso favorável ao segurado, o INSS ele pode recorrer para as câmaras de julgamento, que pode ser em Brasília. Ou então, se a Junta de Recursos deu favorável, negando o direito ao segurado, o segurado também tem o mesmo direito de entrar com recurso, chamado de recurso especial, que vai para uma das câmaras de julgamento, que pode ser também em Brasília. Por isso que esse benefício dele deve estar sendo julgado pelas câmaras de julgamento, não mais pelas juntas de recurso. Professor Paulo Bacelar, e nessa situação, o senhor Francisco Hélio poderia pedir a aposentadoria? Ele pode pedir um novo benefício, por exemplo, ele pode pedir uma aposentadoria, que isso não vai impedir de uma nova análise, enquanto se julga o direito que ele já tinha antes. Tem mais perguntas agora da dona Maria de Lourdes, do bairro João 23, em Fortaleza. Ela diz que tem 30 anos de recolhimento para o INSS e perdeu um rim. Já vai fazer 59 anos de idade. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se tenho o direito de me aposentar agora ou só quando completar os 60 anos de idade. Não, se ela tem problemas de saúde que invalidam, né, para o trabalho, ela pode dar entrada primeiro no auxílio-doença, que ele vai ser analisado para que ela possa ter direito à aposentadoria por invalidez, se for o caso de uma invalidez permanente. Nancy, do bairro Carlito, Pamplona, uma pessoa, quando se aposenta, continua pagando a pensão alimentícia para os filhos, já que eles são maiores de 21 anos, ou é preciso entrar na justiça para deixar de fazer esse pagamento? Principalmente, pensão alimentícia só se exonera, só se extingue através de uma ação judicial. Então, como a pensão alimentícia começou com uma ação judicial, somente o juiz poderá mandar cessar essa pensão alimentícia. Mesmo com essa idade dos filhos, mesmo já com 21 anos de idade? Porque a regra da pensão alimentícia, ela pode se estender aos 25 anos, inclusive pelo imposto de renda, se ele ainda é dependente, ele pode se estender até os 30 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o seu xará Paulo da Silva Júnior, do Planalto PC, diz que a esposa está afastada há 4 anos pelo INSS porque faz tratamento de saúde. Ela tem 12 anos de contribuição e ele pergunta se a esposa já pode pedir a aposentadoria. Não, se ela tiver por tempo de contribuição, não, e por idade também não. Ela pode pedir primeiro um auxílio-doença. Se ela estiver incapacitada permanentemente para o trabalho, aí ela poderá transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O Paulo da Silva diz que também tem uma pergunta, no caso que é ele, que tem 20 anos como motorista e ajudante, perdeu a força do braço direito, pois tem bursite e tendinite, e pergunta se ele tem condições de se aposentar com essas restrições impostas pela saúde. Ele sendo motorista, né, ele perdendo o movimento do braço, com certeza ele estaria aí com a incapacidade permanente para o trabalho que ele exerce habitualmente, que é de motorista. Com certeza, se ele pedir um auxílio-doença, possa ser que o médico irá aposentá-lo por invalidez. Mais dúvidas e perguntas nós temos já com as respostas do professor Paulo Bacelar dentro do último bloco do Metrópole Debate.